Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Hoje nós temos um convidado muito especial. A Mari daqui a pouquinho vai estar apresentando ele. Então já pega a sua caneca, já pega o seu papel, já pega a sua caneta, vai compartilhando esse episódio. Esse já é o episódio 41 e o nosso tema hoje é muito especial e eu também tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida e nas suas próximas escolhas daqui para frente. Então, sem mais delongas, pega a sua caneca e vem brindar com a gente em mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais esse episódio dessa mesa maravilhosa aqui que nós compartilhamos vida de Deus, que o maná e o pão diário do Senhor sempre está sendo ministrado aqui em nossas vidas. Trazemos sempre pessoas especiais, pessoas que têm sido, tem um ministério muito evidente, que tem trazido almas para Cristo. E hoje não vai ser diferente. A gente trouxe um convidado muito especial. E assim como a Dani disse, eu acredito que você já curtiu já essa publicação, obviamente. Já vai marcando as pessoas que você gosta aí nos comentários. Já envia para o máximo de pessoas esse episódio. Fala assim, gente, vamos lá que dá tempo para assistir, que esse episódio está imperdível. Hoje nós estamos com o Bispo Franciano aqui. Ele vai trazer um tema muito atual, muito importante, que os cristãos têm que estar ouvindo. Aliás, a população em geral. Então não perde tempo não. Já manda aí para o máximo de pessoas, já curte, ative o sininho, que é muito relevante você fazer isso, porque aí o YouTube vai entregar por muito mais pessoas esse conteúdo. Então vamos lá, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Pessoal, aqui nós estamos com o Bispo Franciano, ele é de Havaiandava, ele é um bispo lá da igreja, Igreja Graça e Comunhão. Pessoal, é tanta igreja que a gente fica até confuso com os nomes. Mas a Igreja Graça e Comunhão de Havaiandava é uma igreja maravilhosa, que tem acompanhado o trabalho e tem sido uma bênção. E ele é casado com a bispa Letícia, é pai do Vitor e da Júlia. Ele é vereador no segundo mandato lá em Havaiandava. Ou seja, é uma pessoa que Deus tem usado de uma maneira pontual naquela cidade para trazer algo novo para aquele povo. E acredito que isso é algo muito profético da parte do Senhor através da vida dele. Então, eu vou deixar agora esse momento para ele se apresentar melhor, contar um pouquinho mais da história, da trajetória. Bispo, fica à vontade. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Mari. Muito obrigada mesmo. E agradeço também a Dani. Olha, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando. Parabéns por esse projeto maravilhoso. Amém. É muito importante interagir as pessoas na atualidade, naquilo que fala de Deus também, que é a coisa mais importante que a pessoa precisa ouvir, é algo que vai fazer diferença na vida dela. E para mim é uma honra poder estar nessa mesa aqui famosa, né? Oh, glória. Então eu agradeço. Como a Mari falou, estamos na cidade de Havaiandava, bem próximo, né? Embora que morei muito tempo aqui, fui criado, a boa parte da minha vida foi criada aqui. A senhora é daqui, então? Exatamente, né? A minha história começa em 1985, minha mãe foi para morar em Havaiandava, grávida, eu da minha irmã, que eu sou gêmeos com a menina. Olha que legal. E aí ela foi morar para lá, meu pai ganhou uma casa na época lá da Coab e morou lá. Ela ganhou em 86, em fevereiro de 86, até 90 nós ficamos lá. Então com 5 anos, aí, quase 6, a gente saímos de lá e viemos morar para a cidade de Penápolis. Daí ficamos até os 10 anos, voltamos com 11 anos, ficamos mais quase 2 anos lá, e aí voltamos para Penápolis de novo. Só. E aí fomos onde foi criado, aqui, e foi aonde que depois Deus conheci a Cristo, eu fui para a igreja, e Deus me levantou ao ministério pastoral, e aí começamos um trabalho do zero lá, que é a Igreja Graça e Comunhão, e estamos 13 anos com a igreja e 6 anos morando definitivo lá, agora enraizado. Agora estabeleceu lá. Agora a nuvem não vai se mexer. Que bênção, que legal, né? E a gente vê um trabalho muito bacana e bem forte lá em Havaiandava, até eu vejo a Marcha para Jesus mesmo, que aqui em Penápolis está tão, né, antigamente, lá nas antigas, era muito mais forte, muito mais relevante, o pessoal estava muito mais efetivo as igrejas, né, nesse trabalho, mas a gente vê que meio que se perdeu um pouco em Penápolis, está querendo trazer de volta isso, mas em Havaiandava não, Havaiandava o negócio, eu vejo que flui melhor, né, e eu acredito que isso seja um trabalho que vem da política, né?
E vem lá de cima, assim, também as pessoas que são envolvidas, ou não? Eu acredito que sim, na parte da marcha até então não. Tem alguma parceria, alguma força sim, porque aí a prefeitura ajuda ali com a verba para poder realizar o evento na questão do apoio da contratação do palco, o som, mas o pastor Jorge, que é o anfitrião, né, dessa questão da Marcha para Jesus, ele está há anos, eu não me lembro qual que é há quantos anos já faz, eu acredito que mais de 20 e poucos anos, se eu não me engano, acho que 28 anos. E ele que cuida dele, que está à frente todo esse tempo, ele é da Cristo Vitória, né? E aí é onde que a marcha ela tem ajudado muito nessa parte espiritual. É um evento já calendário da cidade, né? Bastante pessoas conhecidas no meio gospel já vieram na nossa cidade. E a gente sempre procura apoiar. Desde quando eu entrei eu andava como pastor ali, começamos, e a gente tem 12 anos já que a gente faz esse apoio, a gente está presente. Eu falo que o melhor de tudo é a marcha do que o show. Ah, sim, com certeza. Porque é mais profético, né? A gente anda pela cidade, a gente caminha, o pastor também, Jorge, ele cede um pouco para que cada ponto ali algum pastor faça uma oração. Então, enquanto nós estamos marchando ali, eu falo para a igreja, motivo a igreja a participar, que é um ato profético, onde que a gente está profetizando para a cidade. Nós desejamos muito. Eu falo que a atitude é melhor do que o desejo. Então, o desejo é muito fácil de ter. Né? Ao fazer esse desejo se tornar realidade, que é onde que é o desafio. E nós precisamos tomar essa atitude, ter essa atitude de participar, de profetizar, e eu chamo a igreja mesmo para poder participar. Né? É um horário que às vezes dá para quase todos, mas tenta unir aí várias denominações. Eu estava até comentando com a Dani, eu não sei se há uma abertura mais fácil lá, não sei, mas comparado a Penápolis, né, igual esses shows gospel que tem lá, né, a gente vê que é muito mais frequente acontecer lá do que aqui, né, esse ano a gente teve morada aqui, mas depois de quanto tempo, né, alguém relevante nessa parte, né, gospel para estar aparecendo. Mas lá em Evandal parece que tem mais frequência isso, né, então a gente vê que parece que é algo mais diferente do que aqui em Penápolis, não sei se o pessoal lá é mais unido, enfim, não sei. Mas parece que o negócio flui mais fácil lá. Eu vejo assim, tudo é questão de união, né? Como também tem a marcha e também temos o 1º de maio, que é véspera, na realidade, que faz um evento lá agora. Em certa ocasião, como temos um rodeio, que a cidade nossa conhecida como um dos melhores rodeios lá da região, Sim. E lá uma vez eu conversei com o anterior prefeito, né, como também outras pessoas também tiveram, não foi só apenas eu, mas eu como vereador ali, também cristão, eu falei a respeito que poderia colocar na grade de show do rodeio um artista gospel. Mas não dá certo, porque não tem muito a ver, e aí tem a praça de alimentação que é vendida, então a pessoa não vai, o público não é o que bebe, então não vai ficar legal. Então coloca um dia da cidade, alguma coisa. E surgiu o 1º de maio. Olha que legal. E aí foi a véspera de 1º de maio, tem uma atividade religiosa. Olha que legal. Então já veio, na primeira foi a Gabriela Rocha, a segunda foi o padre Fábio. De Melo? Eu não sei. Acho que deve ser o padre Fábio, o que é bonitão que fala, né? Ele mesmo, Fábio de Melo, ele mesmo. E aí, muito simpático ele, eu tive a honra de conhecer ele, tirar uma foto com ele. E depois, agora, nós tivemos aí, recentemente, a Isadora Pompeu. Muito legal. E, então, assim, o trabalho é esse agora, em questão dessa atividade religiosa, tem no 1º de maio e vai ter agora também a marcha, que é mais no final de ano que vai ter. Então, acredito que vem a prefeitura, né, o incentivo da prefeitura, né, vem o incentivo da própria igreja se unir, querer fazer algo, mas eu acredito que não que a gente somos dependente, né? A igreja é dependente do órgão do governo municipal, mas nós precisamos. Eu acho que não seja dependente, mas acho que uma parceria é crucial, é fundamental, exatamente, para que poder realizar alguns trabalhos. E isso, na realidade, agrega muito na sociedade, porque hoje, quando você fala de um evento gospel, na realidade, ele é um evento religioso. Porque você pode ver que vai católico, vai espírita, vai budista, todo esse segmento religioso, boa parte ele vai ali porque
o elevo espiritual, a pessoa vai ler ouvir um louvor, gosta de ouvir, enfim. Acho que o louvor ele não leva muito lado do evangelho, né, do protestante. Na realidade, ele leva para todas as pessoas que querem um momento de paz, ela vai lá e escuta um louvor. É verdade. Então é muito importante, acho que a prefeitura participar e os projetos, acredito que eles saem do papel. Falando já de prefeitura, vamos entrar no tema, né? Que é o cristão e a política. Vamos lá entrar nesse tema, então, cristão e a política, né? Religião que é um tema muito polêmico. Tem gente na hora que escuta arrepia, fala, não quero saber disso, mas a gente precisa falar sobre esse assunto. Né? Acredito que muitas coisas a gente tem sofrido na pele nos dias de hoje, né? Com tanta corrupção que tem envolvido, né, a política no Brasil, porque a gente tem essa resistência de se envolver no que diz respeito à política. E a gente tem que romper com isso urgentemente. Exatamente. Né? Urgentemente. Então, Bispo, assim, na sua opinião, vamos começar. Você acha que é bíblico, no sentido de que nós, como cristãos, tem que estar envolvido com a política ou não? O que você me fala a respeito disso? O que te impulsionou a entrar na política? Vamos lá. Eu vou responder, mas eu preciso falar assim a respeito do como foi comigo. Tá. Então eu fui uma pessoa como alguém aí que está assistindo e vendo e dizendo que perdi a vontade de continuar assistindo o podcast. Não vai embora. Não tira essas conclusões antes de você ouvir todo o podcast. Mas eu fui uma pessoa, quando eu entrei como pastor, né, como o Senhor me levou eu como pastor, eu era contra a igreja e política. Totalmente contra. Eu fui de altar de dizer que não, a igreja não tem que se envolver com política e tudo mais. Tá? Você está sendo hipócrita? Não. É que, na realidade, existe uma coisa que eu aprendi, eu tenho 13 anos que eu pastoreio e 20 anos que eu sou evangélico, convertido. Então, assim, eu aprendi uma coisa nesses 13 anos, que existe amadurecimento ministerial. Então, é uma coisa que Deus foi me amadurecendo e foi mostrando para mim fazer eu entender essa questão de política e religião. E aí foi, um certo momento da minha vida, o próprio Senhor começou a falar comigo. Mas ele usou duas pessoas. Ele usou um amigo meu, que manda um abraço, espero que ele vai assistir lá, que é o Tião. É um cara que ele é sensacional, ele até vende aí fazer uma propaganda aí. Ele vende plano de funerário, que ele é da Bom Pastor. É o Tião, um amigão meu. É um cara que é bastante presente na Igreja Católica. E ele me parou um dia na rua e eu estava passando, para aí, bispo. E ele falou, cara, tô sentindo o Espírito Santo e falar algo para você. O que é que você vai falar comigo? Ele falou, cara, você tem vontade de entrar na política? Eu falei, rapaz, você arrepiou com o Espírito Santo, me arrepiei até de ouvir isso aí. E ele falou assim, Deus vai te levantar nessa cidade como autoridade para você ser um vereador. Ele foi até ousado ainda, ele falou assim, você vai ser vereador e Deus vai te depois colocar numa prefeitura como prefeito. Eu falei, rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, eu não sinto nem um pouquinho de vontade. E eu falei, Deus tem que mudar meu coração. E ele pôs a mão no meu peito e falou assim, Deus vai mudar o seu coração. Uau. E aí passou disso uma pessoa distinta também, esse já é um pastor, e ele falou assim, ô bispo, Deus está querendo falar dar um recado para ti aí, ele está colocando no meu coração algo, eu não sei nem se você gosta. Eu falei, o que é? Ele falou, a política. Vixe. Ele falou, rapaz, e ele até usou um texto. Não é possível que vai ser verdade. Ele usou um texto, eu não me lembro agora se foi Isaías, ele usou um texto, e ele falou assim, olha, Deus está falando que ele vai te levantar aqui nessa cidade, como pastor, como político aqui, na área política. Eu falei, rapaz, eu não gosto disso aí, Deus tem que mudar muito meu coração. Ele falou assim, pois Deus vai mudar o seu coração. Uau. O que aconteceu? Eu estou preparando a mensagem para o culto. Na minha rotina, tal, preparando os textos, preparando a mensagem. De repente, Deus falou assim, paralelo, eu quero te dar essa mensagem. E Deus começou a falar no meu coração uma mensagem paralela daquilo que eu estou pregando, daquilo que eu estou montando para a igreja. Falei, essa aqui é sua. E Deus começou a falar. E foi até um dos textos aqui, que eu separei, né, que fala em Juízes, a respeito do momento que a árvore vai pedir para que viesse governar, queria um rei, né, para governar, e eu gostaria até de ler
né? De Juízes capítulo 9, versículo 8, fala assim: certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Ou seja, ela queria que alguém governasse ela, né? Disseram à oliveira: seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinho: venha ser nosso rei. O espinho disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham, abrigue-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinho e consumirá até o cedro do livro. Você vê então que a necessidade ali deles que alguém venha governar. E alguns foram omissos. Né? Você vê que as espécies aqui, né, elas, o único que não deu muito ali a espécie boa foi o espinho. O restante não. Então você vê que o Senhor falou exatamente comigo assim: enquanto os bons não se posicionam, os maus estão tendo espaço. Estão prevalecendo. Exatamente. Então, assim, a política, bispo, a política ela é ruim, a política é uma coisa suja? Não, a política não é suja. O político é sujo. Né? Todo campo, Dani e Mari, todo campo, toda área, até mesmo na área pastoral, todo campo existe o bom e existe o ruim. Existe o que faz certo e existe o que faz errado. Então, infelizmente, como a política é uma coisa presente na vida da população, né? Então é presente, então ela sempre está em evidência. Só que existe muito escândalo. Como hoje nós vemos escândalo no INSS e coisa e tal. Então você vê que ela tá... E aí a pessoa desanima sobre o campo político. Então quando Deus falou isso comigo, eu falei, meu Deus, mas eu sempre fui contra, né? Eu sempre falei até de altar. E um dia, depois que eu entrei na política, né? Vou só dar um passo à frente. Quando eu entrei na política, eu entendi uma coisa. A igreja, ela tem que se envolver na política sim. O que ela não pode é negociar os seus princípios. Então, eu nunca faço altar de palanque. Eu não perco tempo falando de política na igreja. Tem pessoas que às vezes tá ali alguns 2, 3 cultos que tá visitando, nem sabe que eu sou político, nem sabe que eu estou na área política. Então, porque na realidade eu não deixei perder a essência da igreja. Existem alguns momentos que eu vou falar sim, como os vários projetos importantes para a sociedade que eu apresentei já foram aprovados, principalmente defendendo as nossas crianças, em questão de publicidade, de sexualização precoce. Tem um projeto muito importante que eu apresentei no outro mandato, para que não viesse gastar nenhum dinheiro público, né, nenhum do cofre público, dinheiro que venha fazer publicidade a isso, ou palestra, porque nós estamos a risco qualquer momento. Entrou um doido lá, ele vai ter o poder e pode fazer. Então hoje, qualquer um que entrar lá dentro hoje na prefeitura, qualquer prefeito, né, se ele tiver com as ideias dele, ideologia dele, nesse caso ele não pode gastar esse dinheiro na escola municipal, porque está barrado, porque nós temos que defender. As crianças ela tem que ir na escola aprender, ler, escrever, e não ficar falando de sexualização precoce ali, não é esse assunto que eles têm que aprender lá. E aí vários outros pontos, e aí o projeto que a gente apresentou, e então sim, hoje eu vejo a importância que é de uma pessoa, não que ela precisa ser o pastor, né, deixo claro isso, já sento na mesa de pastores, pergunto a respeito disso também, são dúvidas que eles têm, mas não é uma coisa que todos os pastores vão ser, mas a igreja apoiar, a igreja trazer com muita cautela, com muita sabedoria, entendeu? Então acredito que é necessário. Nós temos força e precisamos
o máximo possível de colocar pessoas do bem. Eu entendo quando a Bíblia diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra, eu não entendo o que é o evangelho. É uma pessoa evangélica. Porque existe evangelho que não é justo. Então o justo está falando de caráter, no meu ponto de vista, no meu entender. E eu olhei para a Bíblia e vi isso. Então, pode ser que a igreja apoie uma pessoa, talvez ela não é da igreja evangélica, mas ela tem princípios bíblicos. Ela é uma pessoa de bom caráter. E ela não vai levar à frente coisas que é contra o princípio da palavra, ou contra os valores familiares. Então, assim, é importante que a igreja em si, ela entenda que enquanto nós vamos recuando, nós estamos dando espaço para que o mal, ou a pessoa má, ela prevaleça e comece a criar espaço. Tem uma coisa importante que vale a pena dizer aqui. O que acontece? Às vezes a pessoa fala, mas Jesus está voltando, tem que piorar mesmo. Ué, tudo bem, que se Jesus está voltando, mas nós vamos cooperar? Então vamos parar de orar, vamos parar de ler a Bíblia, já que nós se convertemos já, vamos esperar de braço cruzado. Não é isso, entendeu? Independente de Jesus estar voltando, os discípulos estão pregando, Jesus está voltando há anos. Graças a isso, esse prevalecer em pregar o evangelho chegou até nós. Então, independente, nós temos que ganhar campo, temos que ganhar espaço em todas as áreas, porque é assim que outros segmentos, que é contra os princípios bíblicos, estão ganhando seu espaço. Entendeu? Então, espero que o espaço que eles ganham não seja nossa omissão. Sim, que é muito grave, a gente vai ser cobrado por isso, né? Exato. Paulo Jesus, ele o tempo todo ele tinha que lidar com líderes religiosos, né, os romanos, e que estavam, de certa forma, exercendo uma pressão, né, sobre os cristãos na época muito forte. E ele estava ali de frente a isso. Então, como nós vamos simplesmente virar as costas ou fingir demência, né? E enquanto isso, igual o bispo falou, eles vão tomando conta, e a gente acha que isso não vai influenciar a nossa vida, não vai, né? Entre aspas, porque estão entrando nas escolas, estão entrando dentro das nossas casas através de tantas ideologias horrorosas que, através da internet, outras coisas, as crianças, os adolescentes têm acesso. E se a gente não se posicionar diante disso, a gente vai sentir, lógico, né? Eles vão tragando a gente pelas beiradas. E até o ponto de uma hora fechar uma igreja, por exemplo, se a gente for deixando, daqui a pouco a gente não vai conseguir, né, confessar nossa fé, exercer nossa fé. Exatamente, não cortando, Mari, que força nós tivemos na pandemia. Claro que era uma questão de doença, jamais for contra, mas assim, eu me lembro um fato que aconteceu. Eu não sou extremista, eu quero deixar bem claro aqui, não sou extremista, não levo, sou direito. Lógico que eu sou dos princípios, né, dos valores de família, princípio bíblico, mas eu não fico levantando bandeira. Exatamente, ao extremo, não é isso. O que for certo, eu estou junto. Claro que hoje em dia nós temos um lado da esquerda que é realmente totalmente contra aquilo que a gente acreditamos. E tinha uma pessoa no outro mandato que ele era da esquerda, representante da esquerda, e eu, na pandemia, quando houve ali um pequeno lockdown, eu vi uma brecha da lei, não podia fazer culto presencial, então eu falei assim, então peraí, vou fazer o drive-in, né, coisa assim. Eu peguei o terreno do vizinho lá, pedi para ele emprestado, e aí eu fiz o culto, porque se você estava com a sua família, você não estava em aglomeração, Sim. correto? Sim. Então você está dentro do seu carro. Pronto. O que eu fiz? Coloquei todo mundo dentro do carro. Pessoas de outras denominações participaram. E servimos Santa Ceia. Oh, glória. Olha só ver. Então, assim, colocamos as pessoas foram no carro e fizemos um culto dentro, tem que ter registrado isso, um culto às pessoas no carro. Pois assim, a pessoa da esquerda foi lá e chamou a polícia para nós. Meu Deus. Olha você ver como que é. Então, assim, eu já estava como vereador, e se eu não fosse vereador, quem que ia defender? Claro que eu acredito que outros vereadores poderiam defender lá, não estou dizendo que não. Mas assim... De uma voz mais ativa, exatamente. Né? E aí? Entendeu? Então, assim, se não fosse nós lá, tivéssemos lá... Isso estou falando uma coisinha que, né, bem pequena, perto do que pode acontecer. Então, é importante, sim, a pessoa com caráter,
ou a igreja levantar um membro ali a dar esse apoio, ou talvez dentro da cidade igual Havaiandava, ou melhor dizendo, Penápolis, talvez tenha ali um representante ou dois, pegar as igrejas, apoiar, trazer esse apoio, mostrar esse apoio para que nós possamos garantir, né, algumas defesas, né, e direitos também. Então, acredito que seja muito importante essa decisão de os pastores começar a abrir um pouco mais a mente. Eu falo que a igreja, ela sempre vai ser, Deus vai defender ela. Isso é fato, né? Deus sempre vai defender a igreja, mas quando nós falamos de lei, é necessário que tenha alguém lá que realmente representa. Essa é a verdade. Amém. O bispo, eu também acho que se não é os cristãos, né, nesse mundo político, estaria muito pior. Claro. Por exemplo, às vezes eu assisto umas pregações do Marco Feliciano, ele conta cada situação de pioneiro. lei que chega na mão deles, ele fala assim, se não é a gente lá, eu acho que tem outros cristãos também lá, né, como deputado, e que ajuda a não aprovar essas leis, porque tá cada vez pior. Ele estava contando uma situação que eles aprovaram lá de estupro, que, por exemplo, assim, o senhor é homem e a Mara é mulher, aí vocês dois, por exemplo, se juntam assim, a sua mão fica para trás do seu corpo, e a Mari pode pegar essa foto e levar na delegacia e falar assim, ele me estuprou, só porque o senhor não mostrou sua mão. Então, assim, ele fala que a esquerda está provando cada coisa, que Exatamente. Se não é o povo do bem, né, o povo cristão, o povo que tem princípio, eu não sei onde a gente vai parar. Ó, você levantou um assunto interessante, aconteceu um fato lá na Câmara, que essa pessoa mesmo da esquerda apresentou um projeto querendo que fosse aprovado, né? Apresentou o projeto, o teor do projeto era colocar uma placa, todos os órgãos públicos, com a mensagem. E a mensagem era, aqui nós respeitamos o seu nome social, né? Então, assim, é óbvio que eu fui... É óbvio que eu fui contra. Só que eu mostrei uma coisa interessante, sim. Quando a placa fala assim, aqui nós respeitamos, eu achei o cúmulo, o respeito ser dado através de uma lei e de uma placa, né? Então, a pessoa que tem a sua orientação sexual, ela merece o respeito, não por causa da orientação, mas porque é ser humano. Eu mereço respeito, você merece respeito, todos nós merecemos respeito. Então, eu subi na tribuna e falei, o projeto não foi aprovado, eu falei assim, olha, dentro da nossa igreja, na época, nós tínhamos um casal, né, de homossexual, e ele pediu visita, a gente visitava a casa deles, conversamos, e até ele foi muito feliz na fala dele, sabe, ele comentando a respeito, falou, eu conheço, um deles já foi na igreja, né, tempo, era convertido, e ele falou assim, eu gosto de estar na igreja, e a gente foi bem recebido ali pelo Senhor, pela igreja, a gente não sentiu diferença alguma, e assim, nós sabemos que estamos errados, nós sabemos e tal. Então, assim, na época, eu comentei e falei a respeito de um primo também, que hoje não mora aqui no país, mora nos Estados Unidos, que é casado com outro homem. Eu falei assim, nós temos o respeito. Então, assim, olha o ponto que chega, ele trazendo, só que assim, é uma coisa que impositiva, exatamente, né? Impositiva. E hoje nós sabemos que eu conheço pessoas que têm a sua orientação sexual e são pessoas de muita educação. Só que a outra parte são barraqueiros. Imagina chegar lá, a pessoa nem sabe qual é o nome social, aí fala o nome normal, aí cria um tumulto ali. Então, assim, é homofóbico. Exatamente. Aí leva a pessoa para... Você nem sabe. Exatamente. Então, é um assunto que o deputado Marcos Feliciano, já tive a felicidade de conhecer ele lá também em Brasília, e é um pioneiro, né, do defensor da bancada evangélica. Ele sempre esteve à frente, apanhou muito, teve problemas, filhos teve que passar pelo médico, né, um acompanhamento pelo psicólogo, porque na época, né, a questão de homofóbico e tudo mais, ele sofreu bastante com a família. Ele cita lá, bispo, a situação do feminismo. Sim. Porque ele fala que todo extremo um dia chega no prejuízo. É isso aí. Então, ele falou assim que tinha vezes dele pregar e o movimento feminista ia atrás dele na igreja
para que quando ele saísse da igreja ele viesse apanhar Exatamente. o movimento feminista. Exatamente. Então ele fala assim, eu defendo as questões da mulher, mas eu não apoio o movimento feminista. Exatamente. Como que você pode apoiar um extremo desse, que vai contra tudo? Né, eu lembro de um tempo, eu nem sei como é que tá isso aí, se virou lei, se não virou, eu não tenho muito acesso a essas coisas, mas eu lembro que eles estavam a favor de aprovar aquele banheiro social. Isso. O homem e a mulher entram no banheiro social. Aí fica assim, eles aprovam uma lei que qualquer coisa é estupro para a mulher. Imagina eles aprovarem a situação que um homem e uma mulher distinta entram no banheiro. O que pode acontecer ali? Então, assim, eu acho que eles entram num ciclo que eles mesmos vão se enforcando. Exato, ele quer tirar muitos deles, porque todo mundo tem o direito de ter o seu direito. Sim. Mas às vezes eles querem o direito tirando o seu. Uhum. Entendeu? A Constituição, o primeiro artigo da Constituição dá direito igual para todos. Exato, então é onde que. É o que eu falo. Quer ganhar espaço, tem, né? Eles querem ganhar espaço, e quanto mais a igreja recua, a igreja está lá orando, nós oramos, Deus entra com providência, né? A Bíblia fala para a gente orar pelos governantes. Mas e ação, né? Poxa, eu acho que nós temos que rever um pouco sobre isso, entendeu? Temos que parar, pensar. Eu tenho consciência que cada cidade tem uma cultura política, tem lugar que é mais extremo, é muito mais perigoso, porque o mal já tomou conta, as pessoas maldosas, né? O poder, né? Já tomou o coração de muitos. Mas nós precisamos fazer a mesma coisa que eles. Estratégia, pouco, né, em começar a tomar conta sobre isso aí. Em questão de estratégias, eu vejo aquele Nicolas também, né? O Nicolas está sendo levantado assim, nossa, aquele menino lá, eu falo, meu Deus, é um Davi no meio de muitos gigantes, né? Exatamente, sensacional. Ele é incrível e ele faz vídeos simples que tem impactado e tem ganhado espaço, né, para abrir a mentalidade das pessoas, que mostra a verdade, para de certa forma fazer as pessoas pensarem a respeito daquele assunto, né, que deve ser tratado, e tem sido perseguido constantemente. Imagina o tanto que esse menino se arrisca, né, ele, a família dele, com essa exposição, porque ele está entrando numa área pesada, sim, claro, pesadíssima. Claro. Agora eu te falo, ele está pagando um preço. Né? Pagando um preço para defender aquilo que de fato é algo relevante, tanto para os cristãos, para o geral, em tudo, né? Para a sociedade, para a família, enfim. E aí chega nós, e aí a gente fica conformado, a gente fica no nosso sofá assistindo tudo de camarote, e na hora de exercer a nossa função, que é de lá escolher as pessoas para poder dar continuidade naquilo que a gente vê que é algo saudável, né, para a família, saudável para todos no geral, a gente sabe que não vou, depois eu justifico o meu voto, eu vou votar nulo, branco. Gente, a gente vai ser cobrado por isso também, né? A Bíblia fala muito dessa mornidão, mas eu acredito que não é só mornidão espiritual, não, aquela pessoa que está em cima do muro. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser sim, sim, exatamente, não. Exatamente. O que passar disso é procedência maligna, então não acha que você se colocar nessa posição de omissão, você não vai ser cobrado lá na frente, você vai. Porque talvez esse voto seu que você acha que não é importante faria diferença na vida de uma criança, né? Ou até aquela criança que ainda não nasceu, exatamente, né? Que a gente fala tanto em aborto, que está querendo ser legalizado a todo custo. Gente, isso é um absurdo e nós vamos ser cobrados por essas vidas se a gente se omitir também. Então, é um posicionamento totalmente necessário. Pessoas têm que se levantar para bradar, sim, para ser voz de Deus nesses lugares, nos parlamentos, né, nas câmaras, para que o legislativo comece a tomar um rumo que venha favorecer a nossa população e não ficar aí. Nossa, aí para criticar é bom, né bispo? Para falar, esse governo não presta, isso aqui é só... Mas na hora de fazer alguma coisa, não faz nada. E o povo, realmente, eles têm esse hábito de cobrança. Né? Isso aí, tá no direito de cobrar. Só que, assim, quando você está cobrando alguém, né, por aquilo que você está desejando, precisa, então nós estamos falando de política, se você está cobrando um político, esse político não chegou lá à toa. Sim. Ele não chegou lá, pronto, caiu lá. Não, alguém votou nele, sim, alguém escolheu ele, por isso que ele está lá. Uhum. Então, assim, a sociedade, ela precisa começar a rever. O que tem muito é pessoas, na época da política, troca o voto por cesta básica. Olha, eu falo assim, isso é demais, né? Quando eu entrei no meu primeiro mandato, aí as pessoas, teve uma pessoa,
da área política também, e falou assim, ó, prepare o seu salário de vereador para dar para as pessoas, porque não vai parar, não vai, sua casa não vai deixar de ter fila. Eu falei assim, mas que política é essa? Falei assim, essa é uma política? Da barganha, né? Falei assim, que política é essa, né? Uma pessoa vai ficar na porta da minha casa, claro, ajudar o próximo, isso é missão nossa, antes da política. E ele falou, não, porque sempre tem que estar lá ajudando. Tá bom. O que acontece? Então vamos lá. Quando eu entrei, foi onde que as pessoas começaram a mandar mensagem. Ah, eu preciso de uma cesta básica. Não, opa, com certeza. Qual é o seu endereço? Qual é o seu nome completo? Tá, estou encaminhando lá para o CRAS e o CRAS vai entrar em contato com você. Pronto. Quando eu fui fazendo isso, foi peneirando. Porque existia pessoas que realmente precisavam e existia pessoas que apenas só quer cesta do seu vereador, do seu vereador. Então, cada 9 vereador, 9 cestas, pensou? Então, Meu Deus, vai abrir o supermercado. Não precisa nem esperar a picanha chegar. Não precisa esperar a picanha chegar. Então, o que acontece? E aí eu fui peneirando isso. Hoje, as pessoas, quando elas chegam, elas já têm ciência, porque uma vai falando para outra, o bispo lá, ele manda lá pro CRAS. O bispo... Então, a gente tem a nossa social da nossa igreja, né? E tem também o social da cidade. Então, eu levei uma linha de raciocínio, na contramão, na realidade, o meu comportamento político, que não é contramão. Contramão porque ficou nesse jeito, levando a anos, né? Fazendo as pessoas sempre escrava de si mesma ali, voto de cabresto, que a gente fala. E, na realidade, eu falei, não, eu vou fazer pelo correto. Então, se quer, vou te ajudar pelo meio político, estou aqui, vou te apresentar lá. E assim foi dando certo. E hoje as pessoas, boa parte da sociedade são assistidas, né? Quem necessita. No caso, hoje tem mais de 400 cestas, se eu não estiver enganado, que são distribuídas. Nós somos uma da região, entre a comarca, a cidade que mais distribui cesta básica, né? Então, assim, então hoje eu vejo que a pessoa, quando ela vai cobrar, ela tem que entender que se o político está lá, ele entrou por causa do voto. Então, que na próxima eleição, tem eleição nacional que vai ter ali, e a gente possamos rever algumas coisas, pensar mais, entendeu? Analisar um pouco mais. Na época, falar, você vai votar no Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, eu sou bolsonarista. Gente, pelo certo, o certo é certo. Entendeu? Essa é a verdade. Então, assim, eu sou cristão, isso eu levanto a bandeira, eu sou pastor de igreja, bato de frente, contra meus princípios, eu vou contra também. Só que, assim, no momento que você tem lá um veneno para tomar e um suco de laranja, qual que você vai tomar? Meio que você não gosta do laranja, que tem ácido ali, mas, Sim. pô, então... Eu falo que a gente vai mais próximo daquilo que tá brigando pelos nossos valores. Exato. É lógico que a gente não vai encontrar uma pessoa 100%, né? Enquanto a gente tiver uma pessoa que Deus realmente, né? E a gente tem que lembrar outra coisa, gente, que eu acho que é muito grave e é uma coisa que mexe muito com a gente também, mas a gente tem que lembrar que, independente de quem esteja lá, o Senhor autorizou que ela estivesse. De alguma forma, se a gente for omisso ou não, aquela pessoa está lá. Se ela está lá, a gente tem que orar, a gente tem a obrigação de orar. Gostando ou não gostando, exatamente, nós temos que nos posicionar como igreja e orar pelos governantes. O Lula, vamos orar pela vida daquele homem, para que Deus abençoe, que dê para ele uma visão diferenciada, para que tire as vendas dos olhos, para que seja repreendido toda ação maligna que esteja sendo usando a vida dele contra a nossa nação. Enfim, nós temos que orar. Exato. Agora o povo, não gosto. Aí demoniza isso, aquilo. Eu sei que é difícil, gente. Certas coisas são difíceis, mas eu falo que a vida do cristão é isso. A gente não tá aqui pra fazer o que a gente quer, a gente tá aqui pra fazer o que é necessário que a Bíblia nos ensina. Então, se a Bíblia ensina pra gente orar e abençoar os nossos governantes, aqueles que a gente gosta ou não gosta, a gente tem que fazer isso. Então, é uma maneira também da gente mudar a nossa mentalidade, né? Orar a respeito disso e nos posicionar a respeito disso também. Só ficar aí nessa, né? E aí depois, eu falo que muitos também mudam muito a mentalidade na época da eleição, né? Então agora a gente sabe que a partir do ano que vem vai começar aquela metralheira, aquela propaganda, aquela ilusão de tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Gente, pelo amor de Deus, peça discernimento espiritual. Senhor, tira as vendas dos meus olhos, que eu possa ver quem é e quem não é. Que o Senhor nos mostre, né? Porque a gente vê muito nessa parte da política também, pessoas que enganam, né? Muito engano no meio da política, né?
E é outra coisa que a gente tem que orar a respeito. E falando sobre isso, como que o senhor tem visto essa questão do povo cristão? De que forma você acha que vocês conseguem se blindar para não se corromper, bispo? Olha, vou dizer sobre o justo, né? O caráter é acima de tudo. Eu acredito assim, eu sou uma pessoa que me cobro bastante, né? Como tem uma igreja, e a igreja, ela te olha e você é um espelho, correto? Então eu sempre coloquei no meu coração que eu não quero decepcionar Deus, primeiramente, decepcionar a minha família e decepcionar a igreja. Então, assim, por eu ter esse raciocínio, eu sempre procuro me afastar de tudo aquilo que seja contra. Então, já houve propostas indecentes? Não. Né? Igual a pessoa comprando o voto do vereador. Não teve, não. Só que eu nunca me deixei de apresentar depois. Eu sempre me apresento antes. Então, hoje, tanto o prefeito atual como o anterior, eu sempre chegava na sala e falava assim, ó, conta comigo tudo que for certo. O que for errado, você já sabe que o meu voto é não. Então não tem conversa, não tem, não, bispo, não tem. Não ludibriar, né? Não, porque assim, são coisas que, acho que quando você já demonstra quem você é, né, já mostra melhor a pessoa, ela, na verdade, já tem uma ideia, porque eu já sou pastor de uma igreja da cidade que é pequena, então todo mundo ninguém vai ver o vereador lá, é o bispo franciano, não vai falar vereador, se qualquer coisa que eu fazer errado, ninguém fala, o vereador fez errado, não, o bispo fez errado, lá não era homem de Deus, ninguém vai ver, vereador é só na eleição da urna lá, verdade. Então é uma cobrança maior, né? Então, assim, então, como ele já tem essa ideia, e o meu comportamento, eu já vou com uma ideia de evangelismo. Eu nunca deixei que eu entrei na política para fazer política e deixar meu lado pastoral. Eu já tive a oportunidade de ir para Brasília e no meio do caminho, cruzando o estado de São Paulo para entrando para o estado de Minas, o vereador reconhecer Jesus como Salvador, dentro do carro. Glória a Deus. Então, eu já tive várias oportunidades. Tem o deputado, desde quando eu comecei, que é o deputado, quero mandar um abraço para ele, o Rodrigo Moraes, deputado estadual, é um cara sensacional, que me ajudou muito desde o primeiro mandato. Só esse ano, agora mesmo, em 3 meses, encaminhou 1 milhão de emendas, né, com ônibus para trazer as crianças do Apaio, mais de 666 mil reais que vai ser para a nova unidade de saúde, que é um postinho de saúde novo que vai ser construído lá. Então, assim, ele é um cara cristão também, então esse momento de política, tem um momento de poder orar por ele, orar por outras pessoas, né? No gabinete dele, tem uma pessoa lá dentro, uma chefe de gabinete, a Cíntia, com a mãe que está passando por um momento de saúde, então a gente entrar nesse meio junto com ela nessa luta, a gente ora, manda mensagem direto para ela. Então, assim, jamais eu deixo o meu lado pastoral, né, e de lado. Que é o primeiro chamado, né? Não deixo. Então, a pessoa vai se corromper, eu acho que não é só questão de cristão, não. Lógico, se você é cristão, você tem um temor, você vai pensar um pouco mais, claro. Mas o caráter é tudo. Acho que quando você tem um caráter, onde você não quer. Onde está o coração dela que vai mandar. E eu não quero jamais eu voltar na lama, eu não quero perder, eu não deixo subir para minha cabeça. Onde que eu estou? Já fui presidente da Câmara, já tive com o governador Tarcísio, foi um dos vereadores que esteve mais próximo dentro do governo, né, do Estado. Agora, recentemente, tive um convite muito honroso, que é o secretário de Segurança, que é o Guilherme Derrite. Fui convidado para participar. Amanhã estou indo para lá. Ele vai se afiliar ao Progressista, ele vai ser o senador, vai vir para Senado. Então, assim, para mim é uma honra, né, poder participar de lideranças que estão fazendo diferença. Então, e é uma coisa que eu penso pela nossa cidade, penso pela nossa região, de poder realmente agregar. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, assim, se você tem um caminho certo diante de Deus, com caráter,
essas coisas ela vai se afastar. É mais provável que ela se afaste. Quando você mostra lealdade, você já mostra para a pessoa quem você é, acredito que você começa a se brindar já, né? Eu sei que a Bíblia fala, fuja da aparência do mal, acho que o mal começa a fugir de você. Bem por aí. É a proposta aí. Tem pergunta, Dani Marta? Pra complementar? Eu só quero falar, né, que você que tá aí, que é cristão, acho que você deve sim se posicionar contra o mal. A gente tem sim que se levantar na política. A gente não pode ficar apoiando tudo que é ruim. Eu falo mal, mas eu também não faço nada. E adianta o quê? É que nem o senhor falou no início, mais vale a atitude do que o desejo. Isso. Então a gente tem sim que se posicionar. Eu lembro quando eu não era convertida, eu sempre fui bolsonarista, louquíssima. No Facebook, se você olhar lá, acho que uns 8 anos atrás, nossa, era muito polêmica. Graças a Deus me acalmou. Conheci Jesus, mas eu sou a favor da direita, com certeza. Eu não apoio esses movimentos esquerdistas de jeito nenhum. Eu estava falando para a Mara que eu falei que eu ia falar para o senhor que eu também queria ser vereadora. Olha aqui na cidade. Eu falo pro Natan, ele fica louco. Não se envolve nisso, pelo amor de Deus. Vamos te projetar. Gente, eu acho o máximo. Acho que a gente tem sim que dar esse voto de confiança para a política. A gente tem que ter o caráter refinado por Deus para chegar lá e mudar a história. Assim como o Marco Feliciano comentou sobre uma frase do Martin Luther King, ele fala assim, o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, se nós, né, que somos cristãos ali, que estamos no caminho do Senhor, que a gente busca Deus, busca a guia do Espírito Santo, se a gente não ir para a linha de frente, o que vai acontecer? Tá ruim, tá, mas pode piorar. Exato. Vai piorar se a gente não nos posicionar. Tudo vai do nosso posicionamento, né? Então, eu acredito que, assim como o Davi, ano passado, mudou a história daquela nação, construir um templo para o Senhor, a gente tem sim que se levantar, a gente que é cristão, a gente tem que, para esse sentido da política, defender os nossos que estão lá e ir para cima. Senão... Acho que é uma coisa interessante que, além de defender, né, todos os princípios, são muitas coisas boas que você pode fazer como vereador, igual você. Fico feliz de saber, querendo aí. Depois do podcast, nós vamos conversar. Mas, assim, eu lembro de uma situação, entre várias e várias, mas essa vale a pena citar. É uma pessoa que ela do dia para a noite descolou a retina do olho dela e ela ficou cega. E a cirurgia é muito cara, muito cara. Então, assim, e interessante que essa pessoa não era do nosso município, era um município vizinho, de Promissão. E por contatos políticos, entendeu? Através dali, ela conhecia eu. Se eu não fosse político, lógico, né? Tem até um milagre de Deus, orar para a pessoa, com certeza, né? É o que nós fizemos, né? Bom tempo pela vida dela lá, orando. E aí, se eu não estivesse ali, eu não teria um contato crucial para poder fazer ela enxergar. E aí foi aonde, trazer ela, né, a enxergar novamente, foi aonde que eu conheci, através do meio político, uma clínica que é em São Paulo, era uma das melhores clínicas da América Latina, e aonde gratuitamente conseguimos essa cirurgia para ela, e hoje ela enxerga. Glória a Deus. Então, assim, são coisas que nós precisamos entender, né, que podemos agregar. Recentemente, através também do deputado Rodrigo Moraes, nós conseguimos 50 casas CDHU. São 50 famílias que vão ter logo suas casas, vão sair do aluguel. Entendeu? Então, o bispo, não consigo doar pela igreja 50 casas. Mas como vereador, eu posso viabilizar um meio para que nós... Então, você vê que são coisas que agregam, né, na vida da pessoa. E nós precisamos, não só com a defesa em relação aos nossos princípios, mas você vai poder agregar, né, Daniel? Você, com esse desejo aí, você vai poder agregar muito também na vida das pessoas. Eu já encontrei pessoas do outro lado da rua que essa pessoa foi uma situação muito chata, ela passou pela nossa igreja, e aí essa pessoa depois saiu, foi para outro ministério, e a gente sempre teve presente, ele teve problema de drogas, eu internei essa pessoa, apoiamos, pagamos mensalidade de internação, e passou-se o tempo, e aí veio a política, eu entrei na política e fui até essa pessoa, você não pode votar em mim? Não, pode deixar, tal. E quando foi no dia da eleição, lá na praça, em frente à escola, eu estava lá, né, que não é visto, não é lembrado,
E aí eu tava lá andando, lá de repente ele pegou e falou assim, ó, tem 5 pessoas ali, R$ 50 cada um. Eu falei, não, muito obrigado. Deus abençoe a tua vida e tal. E enfim, aí passou, 2 anos depois, eu me encontro ele do outro lado, no pronto-socorro, com a mão na barriga, assim, doendo e tal. O que aconteceu? Ah, poxa vida, eu tô com uma dor na hérnia, tá, não sei o quê. Rapaz, você tem que operar. Não, eu tô com papel aqui, mas tá embaçando. Peguei os papéis dele, chega lá na Secretaria de Saúde, ó, urgente, ó, esse cara aqui tá assim, assim, assim. Em 30 dias ele tava operado. Então, quer dizer, a gente faz isso também, independente do que a pessoa, porque você pode fazer um bem. Sim. Outro caso, a mulher fazia 2 anos que ela estava com hemorragia, ela tinha cisto, né? 2 anos esperando na fila para ser operada. E eu não sabia. Aí eu fazendo uma visita pastoral, ela falou, nossa, eu tô dando, não é da nossa igreja. E era, poxa, eu tô com essa situação aqui e tal, eu queria que você orasse por mim. Mas você não operou? Não, eu tô na fila. Mas como assim? Peraí. Peguei o papel dela e fui até a secretária de saúde, ela assim, 30 dias estava lá operada. A pessoa é grata com o resto da vida. Entendeu? Então, assim, você pode agregar na vida da pessoa, mesmo como pastor, defender os princípios bíblicos na questão como vereador, né? Mas você pode fazer muita coisa boa para a sociedade, agregar muito aí para as pessoas. E eu acho que até essa questão de você demonstrar a diferença, mostrar a diferença, né, na maneira com a qual você conduz a política, acho que em tudo na vida, né, já é um caminho para você acessar o coração dessa pessoa e falar de Jesus. Fato. Porque às vezes você tem a oportunidade de ajudar, mas você se torna omisso, ou vira as costas, ou faz pouco caso. E depois você fala de Jesus, a pessoa fala, imagina, procurei você para me ajudar, você nem deu moral, você nem falou comigo. Agora você fala de Jesus para mim. Ô Dani, você fez eu lembrar, não sei nem se nós temos tempo para isso, mas você fez eu lembrar numa situação, tenho conhecido muitas pessoas sensacionais no meio político, muito bom mesmo. Eu fiz uma amizade com 2 rapazes, o primeiro eu conheci eles lá em São Sebastião, e aí, conhecendo ele lá, e pegamos uma amizade, o Wellington e o Mauro. E são pessoas, sim, são pessoas bem de vida, são pessoas, né, tem empresa e tudo mais. O Mauro é representante da Fortinet, que é uma empresa internacional, e ele é representante aqui no Brasil. É um cara muito bem resolvido a vida dele e tudo mais. E aí eu estive lá em Brasília, nós nos encontramos lá também, nós fomos num evento lá e ele estava lá, e toda vez que eu vou em São Paulo ou vou em Brasília, se estiveram no meu lugar, nós vamos jantar juntos, mas enfim. E eles já tiveram até na nossa igreja, eu convidei para estar na igreja. E eu estava falando, até pregando um dia sobre Davi, e esse um deles, que é o Wellington, ele é bem grandão, eu peguei ele para ser o Golias. Foi a primeira vez que o cara veio da igreja, eu pego o cara, né? Então, gosto muito de abrir janelas nas minhas mensagens. Aí esse Mauro estava lá em Brasília e eu conheci o Jonathan. É Jonathan o nome dele. E aí o cara tá bem sensacional e ele tava afastado da igreja. Ele começou a conversar, eu falei toda a minha história ali, porque eu sentei na mesa e minha pergunta é, o que eu tô fazendo aqui no meio deles? Vou falar da política ou vou falar de Cristo? E aí todo mundo falando e tal, e eles ali batendo papo, e conversando e comendo e tal, de repente, deu um espaço para mim, eu comecei a falar, minha vida é isso, isso. Eu contei minha história de vida, e daqui a pouco os caras começaram a querer chorar, né? Eu falei, não, agora eu amoleceu o coração, a terra tá boa, né? Mas tudo estratégico, e aí eu comentei isso, e esse Mauro comentou sobre um livro, né? E aí ele falou sobre, tem um livro assim, alguma coisa, eu falei assim, Café com Deus Pai? Falou assim, é esse aí mesmo, poxa, pô, ele pode comprar, tipo assim, 300 livros se ele quiser, ele tem condições financeiras. Pô, nossa, eu já vi falar muito desse livro, tá? Não, sensacional, eu peguei, guardei, só que 6 meses antes eu tinha entrado num shopping lá em Brasília, e lá dentro tem uma livraria, e eu fui ver o lançamento que ia ter tal, qual que tinha lá do Café dos Pais. E eu acabei não comprando. Falei, vou comprar lá em São Paulo mesmo. Mas era a estratégia de Deus para me saber onde tinha esse livro. 6 meses passou, estava nesse momento, ele me falou, no outro dia, eu fui lá, comprei o livro, coloquei, embrulhei o livro e tal. E aí, pros dois, pro Mauro e pro ele, pro Mauro e pro Jonathan.
Aí eu cheguei lá, nós se encontramos novamente para jantar outro dia. Eu falei assim, para você, esse livro aqui, para você voltar, quem você era ganhador de almas, que era o Jonathan. Para você, que eu tenho certeza que você está querendo conhecer mais esse Cristo, você quer esse livro. Você sabe que quando você tem dinheiro para comprar e de repente você ganha algo que você tem condições para isso, mas assim, parece que eu tinha dado o mundo para eles. Legal. Então, assim, marcou a vida deles. Eles me veem muito mais como um bispo do que como um político. E é muito entrelaçado a política, né? Eu e ele, tudo mais. Mas ele me vê muito mais como bispo. Quando liga, ô meu bispo. Então, para nós, é assim, ele operou. Eu estou indo para amanhã para São Paulo, vou passar nesse evento às 6 horas, mas eu vou na casa dele, descer um pouquinho mais para baixo de São Paulo, que eu sei a cidade lá dele lá, e vou visitar ele, eu vou orar na casa dele, eu quero que você entre na minha casa. Então, assim, é onde que nós podemos levar esse Cristo abrindo essa porta no meio da política. É bênção demais, né? A gente começa a ter acesso. É que você leva uma pessoa que tem tudo, né? Algo maior, né? A salvação, aquele Cristo que muda história, aquele Cristo que supre o vazio. Então, a pessoa quando recebe, fala assim, nossa, é algo muito maior de tudo que eu tenho. Então, ela fica... Mas é isso mesmo, Jesus é maior que tudo, né? Então, a gente tem que sim falar dele, quando a gente pode. E é isso aí, bispo. Graças a Deus pela sua vida, pelo seu mandato que está lá defendendo os nossos princípios, e que o Senhor continue te dando forças, também lá em Brasília, quem sabe um dia um deputado, né? Poxa, amém. Como posso, né? Trabalhar junto com o Marco Feliciano. Cara, como eu gosto dele. Eu assisto ele deve fazer mais ou menos um ano. E assim, eu sei que ele faz diferença na nossa nação. E por mais pessoas como ele, por mais pessoas como o senhor, que tá ali na linha de frente, que dá a cara para bater, né? Que tá sujeito, né, a muitas coisas ruins e boas, mas o Senhor continua nos blindando, continua nos guardando, e glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal, foi forte, né? Foi um tema muito forte, um tema que precisava ser mexido, tão atual, a gente vivencia na pele isso constantemente. E para a gente foi uma honra muito grande ouvir da parte do bispo aqui aquilo que ele tem vivenciado, né? Aquilo que ele tem dia após dia, né? Vivido e como ele tem aprendido com isso, como isso tem agregado no ministério dele, como pessoa também. Então a gente sabe que Deus abre oportunidades, Deus nos dá acessos através de funções. E é Ele que levanta e é Ele que estabelece. E glória a Deus pela vida do bispo. E acredito que Deus pode levantar a Dani, pode levantar você, né? E que Ele vai nos capacitar, mesmo que a gente não tenha, às vezes, mas eu não tenho capacidade, né? Eu não sei falar direito, mas se Deus colocar no coração e se Deus te colocar lá, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar sabedoria. Mas a gente tem que estar na presença do Senhor, para que Ele nos capacite sempre para essa boa obra, que é um desafio grande. Mas quando a gente está na presença do Senhor, Ele vai nos sustentar. É Ele que nos sustenta, tem sustentado a vida do bispo, tem ajudado tantas vidas, e eu creio que pode ajudar a Dani, você, qualquer um de nós que estejamos pleiteando algo nesse sentido, ou mesmo na hora de votar. Deus vai te capacitar, vai te dar estratégia. Não, tem que votar naquela pessoa porque ela é de Deus, ela tem, né, uma personalidade, um caráter do Senhor. Então eu tenho que votar nessa pessoa. Deus vai te iluminar a respeito disso. Bispo, queremos agradecer mais uma vez a sua presença aqui, por mais momentos como esse. Leva o nosso abraço à sua igreja, um momento oportuno, a gente vai lá fazer uma visita, tem muita vontade de conhecer a igreja do Senhor. E eu creio que lá tem pessoas movidas por Deus. Eu vejo os vídeos, eu vejo como o pessoal... É uma igreja feliz. Graças a Deus. Uma igreja feliz, as pessoas são contentes, são muito unidos. Eu percebo muito isso, uma união, né? Um encargo pela obra do Senhor. Isso é muito lindo e raro de se ver. E eu creio que Deus vai expandir as tendas lá. Amém, e vai ser algo maravilhoso em nome de Jesus. Fica com a palavra agora os agradecimentos, as considerações finais. Fica à vontade. Obrigado, Dani, nossa futura vereadora. Obrigado, Mário. Eu agradeço por esse espaço, esse momento. Amém. Eu só queria deixar registrado aqui esse final, dizer para você que talvez está sem expectativa nenhuma, talvez você está fazendo uma análise da sua vida. Eu quero dizer, em poucas palavras, resumindo aqui, sobre a minha pessoa. Um ex-usuário de droga, pessoa que usava pedra, hoje pai de 2 filhos, o Vitor e a Júlia, casado há 21 anos com a Bispa Letícia, pastor de uma igreja há 13 anos,
Hoje, como vereador na cidade de Avendal no segundo mandato, coordenador regional, cuidando de 18 cidades, está aqui uma pessoa que superou através de Jesus Cristo. Se você quer acertar na sua vida, procure esse Jesus o mais rápido possível. Tenho certeza que a sua história vai ser contada aqui no próximo podcast. Oh, glória! Ele Deus. Levanta os improváveis, Amém. né? Glória a Deus por isso. Pessoal, curte, comenta, envia para no mínimo 7 pessoas. A gente vai fazer os cortes também desse episódio. Tem muito, é difícil escolher, né? A parte dos cortes, que tem tantos momentos importantes, tem que dar vontade de pôr tudo, né? Mas você tem oportunidade para assistir completo várias vezes, mandar para várias pessoas. Depois a gente vai colocar no Instagram os cortes. Ajude a gente, compartilhe, envia nas suas redes sociais. Use esses canais também para abençoar pessoas. Pessoas precisam receber essas informações, né? Um testemunho tão forte como o da vida do bispo, assim, tem que ser levado para mais pessoas. Talvez tenha alguém lá do outro lado que está precisando ouvir isso e você vai ser um instrumento do Senhor para estar levando essa palavra para essas pessoas. Então não deixe de fazer essas ações aí para o YouTube estar entregando para o máximo de gente. E muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez nessa mesa. E nós vamos finalizar da melhor maneira possível, né? Brindando aqui para mais um podcast Na na mesa. mesa. Deus abençoe, gente. Aleluia. Até a próxima.